Olá, pessoal da terceira série. Hoje nós vamos entrar já no assunto do espanhol da segunda unidade. E nessa videoaula a gente vai aprender um pouquinho sobre o pretérito indefinido. Certo? A gente vai saber sua definição, suas formas e os seus usos. Para começar, pessoal, vamos fazer aqui a leitura desse texto, né, em que nós vamos aqui perceber o uso de algumas formas verbais no pretérito indefinido. Então, o título do texto é A Llegada de Colón a América. Vamos à leitura. Varios años después de la llegada de Colón, los europeos fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1507, se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo, España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca y Noruega, Suecia y otras potencias europeas compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano. E introdujeron como esclavos a millones de personas secuestradas en África, lo cual llevó a procesos de disolución y anomía de culturas milenarias, así como el surgimiento de nuevas conformações étnicas, culturais e políticas. Então, o texto aqui, pessoal, como vocês observaram, ele fala da chegada de Cristóvão Colombo à América e toda a repercussão dessa descoberta, né? O que foi que ocorreu depois que o continente americano foi descoberto. A gente vê aqui, então, nesse texto, as consequências dessa descoberta. Então, a gente vê que ele vai falar que só com o tempo essa parte, né, esse continente foi entendido como um continente à parte, não uma extensão da Índia, e a partir de 1507 ele começou a se chamar América, né? A gente vê aqui também quando ele fala das disputas que houve entre as potências europeias para colonizar esse lugar, né? Estamos acostumados a pensar em Espanha e Portugal, mas outros países como Inglaterra, França, Holanda, Rússia, Dinamarca, Noruega, Suécia também tentaram colonizar. Eles lutaram entre si para colonizar essa região. E também o que foi feito para explorar comercialmente o lugar. Entre as ações se coloca aqui a introdução dos escravos para viver aqui na condição de mão de obra, não é isso? Então, a gente observar aqui que os verbos empregados nesse texto, eles se referem sempre ao quê? A um evento passado. E muitos deles, a maioria dos verbos aqui empregados no passado, se refere a um passado que já ocorreu, que já terminou. Ou seja, algo que aconteceu pontualmente em um determinado momento e que se encerrou naquele momento, portanto, não tem mais nenhuma relação com o presente. O pretérito indefinido ele é usado, entre outras coisas, para indicar justamente isso. É um evento passado que ocorreu num determinado espaço de tempo e se encerrou nesse espaço de tempo, não tendo agora nenhuma relação ou continuidade no presente. E como esse tempo passado ele é usado dessa forma, ele é muito empregado em textos que nós vamos usar para nos referir, né, a história, textos históricos, de coisas que aconteceram há milhares de anos, há centenas de anos, coisa desse tipo. E por que esse tempo é empregado? Porque ele se refere justamente a um evento que ocorreu num determinado espaço de tempo e que se encerrou nesse espaço de tempo. Vamos começar aqui com a introdução. O pretérito indefinido, ou pretérito perfecto simple, de indicativo, se utiliza en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar de manera puntual en un espacio temporal delimitado.
o que interrumperam a outro curso de ação também passado e que se expressa em presente, em pretérito imperfeito, certo? Então, aqui retoma aquilo que nós já sabemos, né? Eu vou utilizar o pretérito perfeito, o pretérito indefinido, também conhecido como pretérito perfeito simples, para me referir a um acontecimento que começou no passado, ocorreu num determinado momento, num ponto da história e se encerrou nesse momento. E esse tempo ele vai se contrastar com o pretérito imperfeito, que é aquele tempo verbal que a gente vai usar para se referir a um passado que não aconteceu só uma vez, mas que acontecia várias vezes. Então, pretérito indefinido é aquele modo, aquele tempo que eu vou usar para me referir a uma coisa que aconteceu no passado, em determinado ponto, e que se encerrou nesse ponto em que ele aconteceu. Vamos agora aos usos. Expressar ações que tinham lugar em um determinado momento do passado de maneira pontual, certo? Aquilo que nós já comentamos, né? Uma coisa que aconteceu só num determinado, só uma vez, e daí ela se encerrou. Vamos aos exemplos. El ano passado chegou uma chica nueva a la classe. Isso aqui aconteceu só dessa vez. Com o mapa, nos explicou todo sobre seu país e sua cidade. Então, isso aqui também só aconteceu nessa ocasião. Me encantou conhecê-la. Foi uma verdadeira lástima. Me quedé muito triste. Então, todos esses verbos que eu coloquei estão aí sublinhados, são verbos no pretérito indefinido e todos eles indicam que essas ações aconteceram somente uma vez num determinado momento. Outra situação de uso é expressar uma nova ação que ocorre em el passado e que interrompe a um curso de ação que já estava em processo e que se expressa em pretérito imperfeito. Vamos ao exemplo. Justo quando empezávamos a ser amigos de verdade, tuvo que maquillar-se. Então veja que aqui o verbo está sendo empregado, o pretérito imperfeito, para indicar, para interromper uma ação que estava ocorrendo no passado, uma ação contínua, como aqui o emprego do verbo do pretérito imperfeito estávamos, né? Isso estava acontecendo até que aconteceu um evento pontual no passado que obrigou que esse evento anterior esse evento anterior que estava em progresso se encerrasse. Então, o pretérito indefinido também pode ser utilizado para indicar que uma ação que estava em progresso no passado, ela teve um determinado final, como nesse exemplo, né? Justo quando empezávamos a ser amigos de verdade, tuvo que maquillar-se. Quantas formas, pessoal? Vamos ver aqui como nós vamos conjugar os verbos no pretérito indefinido, no caso, os verbos regulares, certo? São aqueles verbos que, independentemente de sua forma, né, observando a conjugação deles, eles terão a mesma terminação. É o que acontece, por exemplo, com o verbo hablar, verbo que termina em AR, portanto, da primeira conjugação. Então, como é que a gente conjuga o verbo hablar no pretérito indefinido? Yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras hablasteis, ellos, ellas, ustedes hablaram. Então, qualquer outro verbo que eu for conjugar no pretérito indefinido que termina com AR e ele for regular, ele vai ter essas mesmas terminações que estão aí em negrito. É o que acontece com verbos como, por exemplo, cantar, apartar, empezar, entre outros. Vamos ver agora como eu vou conjugar o verbo aprender, que é também um verbo regular, no pretérito indefinido. Yo partí, tú partiste, él, ella, usted partió, nosotros, nosotras partimos, vosotros, vosotras partisteis, ellos, ellas, ustedes, perdão, aprendieron, né? Yo aprendí, tú aprendiste, él, ella, usted aprendió, nosotros, nosotras aprendimos, vosotros, vosotras aprendisteis, ellos, ellas, ustedes aprendieron. Então, como o caso do verbo aprender, verbo da segunda conjugação que termina em ER,
é um verbo regular. Qualquer outro verbo que eu for conjugar da segunda conjugação no pretérito indefinido, ele vai ter essa mesma terminação. É o que vai acontecer, por exemplo, com um verbo como conhecer, perder, entre outros. Vamos ver agora como é que a gente conjuga o verbo partir, verbo da terceira conjugação, pois termina em IR. Perdão, verbo vivir, verbo da terceira conjugação que termina em IR. Então, como é que eu vou conjugar esse verbo? Vai ficar como? Yo viví, tú viviste, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Então, qualquer verbo que eu for conjugar da terceira conjugação que termina em IR, ele vai ter essa mesma terminação conjugado no pretérito indefinido. Então, se, por exemplo, eu for conjugar o verbo partir, ele vai ter também essa mesma terminação do verbo vivir conjugado no pretérito indefinido. Vamos ver aqui agora, pessoal, algumas formas de verbos irregulares conjugados no pretérito indefinido. Então, a gente tem aqui, para começar, o verbo andar. Então, conjugando o verbo andar no pretérito indefinido, eu vou ter o quê? Yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Caber. Yo cupe, tú cupiste, él cupo, nosotros cupimos, vosotros cupisteis, ellos cupieron. Verbo dar. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Decir. Yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Andar. Estar. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Hacer. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. Ir. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Verbo poder. Yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. Poner. Yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. Querer. Yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. Saber. Yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. Y verbo hacer. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Para a gente treinar um pouquinho o que a gente acabou de ver sobre o pretérito indefinido, vamos resolver aqui algumas questões dessa atividade que pede para a gente completar os espaços, conjugando os verbos entre parênteses em pretérito indefinido. Então, na frase 1 a gente tem el año pasado, o verbo é começar a trabalhar em uma empresa. Então, el año pasado, comecei a trabalhar em uma empresa. 2. Anteayer, cenar nosotros. Anteayer, cenamos en la casa de nuestra abuela. La semana pasada, ella, con el verbo escribir, escribió una postal a su novio. La semana pasada, escribió una postal a su novio. El domingo, Juan hizo paella y yo hice tortilla. Ayer por la tarde, Miguel tuvo que ir a China. Tú tuviste el periódico ayer. La semana pasada empecé a estudiar medicina. El año pasado hubo muchas lluvias. Nosotros quisimos ir a Holanda. ¿A qué hora tú pusiste la lavadora? Unos amigos míos
tuvieron una fiesta el fin del año de la semana pasada. El fin de la semana pasada. Cuando te lo dije, Pedro, no pudieron entrar en su casa. El domingo, Marta empezó a escribir su libro. Hace 2 años, mi familia y yo estuvimos de vacaciones en Grecia. La semana pasada fueron a Barcelona. El policía no dijo la dirección de la farmacia. Susana se puso el traje azul en la fiesta de Nochevieja. Ayer vino de Guatemala. E el outro dia, Ana me dio sus livros. Então, pessoal, esse é o conteúdo por hoje, pretérito indefinido. E a gente vai dar continuidade à nossa aula, tirando as dúvidas e realizando alguns exercícios sobre esse assunto.